Fala, meu povo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Domingão, são 8 horas e 11 minutos, horário de Brasília. Sejam bem-vindos a essa live nesse domingo de fortes emoções aí para quem fez a prova da primeira fase da OAB do exame 36. Vamos chegando no pezinho da conversa, vão aí compartilhando o vídeo para os amigos de vocês que também fizeram prova, porque chegou a hora de nós comentarmos aqui sobre as questões da primeira fase, as questões de direito penal da primeira fase, tá? Quem está perguntando sobre o gabarito oficial se já saiu, já sim. Maurício já encaminhou o gabarito oficial da FGV para todos que estavam inscritos, para todos que foram lá no @blog Exame de Ordem e fizeram o cadastro, tá certo? Daqui a pouco Maurício vai entrar ao vivo para falar de eventuais recursos. Tô vendo muita gente aí naquela faixa limite ali de 37, 38, 39. Eu conversei rapidamente com o Maurício, ele está aqui em Recife comigo. Conversei rapidamente com ele, eu acredito sim muito aí nos 2, 3 recursos. Eu acho que quem está com 38, 39 tá muita chance aí de ter umas 2 ou 3 anulados. Eu acho que até com 37 também está com muita chance de ter anulados. Eu acredito em anulações sim, mas eu vou deixar Maurício falar especificamente sobre isso. Eu quero nesse primeiro momento, depois eu volto em live com ele, mas nesse primeiro momento eu quero falar das questões de direito penal. Certo? O que foi que caiu em direito penal, até porque isso já vai nos dar um norte para o que será a segunda fase. É bom que se diga, tá? A primeira fase sempre nos baliza, a primeira fase sempre nos norteia, a primeira fase sempre nos permite enxergar o que vai ser a segunda fase, e eu já tenho uma boa noção agora do que mais vai ser cobrado na segunda fase. Eu acho que eu já tenho uma boa noção até do modelo de peça, dos temas que serão cobrados na peça da segunda fase. Eu não tenho que questionar do gabarito de penal, eu questiono uma questão de processo penal. O Luiz Carlos fez a questão, eu depois vou comentar com vocês a questão aqui numa segunda live. Acho que em processo penal tem uma que deveria ser anulada, em direito penal não. Direito penal, como sempre, a prova da OAB, a minha percepção, veio ali bem razoável. Primeira questão de direito penal, que na prova que eu estou fazendo aqui, que é a prova tipo 1, a prova branca é a questão 58, eu vou ler o comecinho do enunciado da questão aqui, para vocês saberem a qual questão eu me refiro. Questão 58 era uma questão que dizia que o chefe chamava a secretária para ir na sala dele. E quando a secretária entrava na sala, ele dizia, era Robson o nome do chefe. E quando a secretária Camila entrava na sala, ele pedia para ela sentar no sofá e dizia para ela que queria ir para o motel com ela. E ela disse, olha, não vou para o motel com você. E ele dizia que se ela não fosse para o motel com ele, no dia seguinte seria demitida. E aí a Camila sai desesperada da sala do chefe, vai até a delegacia para registrar o fato. A pergunta é, qual crime o chefe de Camila cometeu? Meu patrão, um chefe que chama uma subordinada na sala dele, só os dois, e diz para ela, ou você transa comigo, ou você vai para um motel comigo, ou você está demitida, esse chefe pratica crime de assédio sexual. Lembre-se que assédio sexual, eu digo muito isso nas aulas, assédio sexual é de cima para baixo, tá? Assédio sexual presume uma relação de subordinação entre o agente delituoso, o sujeito ativo do crime e a vítima. Então aqui não há dúvida, o crime praticado pelo Robson foi de assédio sexual, e assédio sexual é um crime formal. É um crime que se consuma no momento em que o assédio acontece. Para que o assédio sexual, 216A do Código Penal, para quem quiser depois dar uma olhadinha, o artigo é 216A, 216A do Código Penal. Para que o assédio sexual esteja consumado, não é preciso que a vítima ceda ao assediador. Basta que ele externe suas intenções libidinosas e condicione essas intenções libidinosas a manutenção da relação de emprego, ou algum tipo de poder que ele tenha
sobre a subordinada ou subordinada. Então, nessa questão, o gabarito que você deveria marcar era o que dizia que se tem, no caso, o crime de assédio sexual consumado, ok? A próxima questão, são 6 ao todo. A próxima questão de penal, que na prova tipo 1, a prova branca, é a questão 59, ela fala, André, na verdade não muda a ordem das questões, né? Muda a ordem das alternativas. A questão 59 é a que diz assim, André primário e Fábio reincidente foram condenados por crime de latrocínio em concurso de pessoas. Durante a execução da pena, eles requereram progressão de regime, visto que já haviam cumprido parte da pena. Um comprovou bom comportamento e o outro pediu também a progressão de regime. A questão aqui é o seguinte, um era reincidente e outro não. Eu tenho 2 pessoas, André é primário e Fábio é reincidente. Ambos foram condenados pelo mesmo crime, o crime de latrocínio. É bom que se diga que latrocínio é crime hediondo, tá? Latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado morte da vítima. É quando o indivíduo vai roubar e da violência empregada no roubo, ela acaba produzindo o resultado morte da vítima. Então, latrocínio é crime hediondo. Eu tenho 2 pessoas que juntas praticaram crime de latrocínio, foram condenadas e começaram a cumprir pena. O bizu aqui um é primário, o outro é reincidente. E aí o réu primário pede a progressão de regime, foi a progressão de regime que ele pediu. Durante a execução, pronto, o réu primário pede a progressão de regime, tem a progressão de regime concedida e o que é reincidente, que é a equiparação. Está errado. Ambos cometeram crime juntos, mas a progressão de regime será em lapso temporal diferente para eles. Por quê? Em crime hediondo, o réu primário ele vai progredir com pelo menos 50% da pena efetivamente cumprida. O reincidente tem que cumprir no mínimo 60%. Essa foi uma das alterações introduzidas lá pelo pacote anticrime de 2019, que entrou em vigor no comecinho de 2020. Então, o André, ele tem direito à progressão de regime, mas isso não significa dizer que o Fábio tenha que progredir exatamente igual a ele. Como o Fábio é reincidente, o Fábio tem que cumprir mais tempo de pena no regime originário para poder progredir de regime. Então, o gabarito aqui na questão é a que diz: é assegurada a progressão de regime em crimes hediondos? Sim, é assegurado, mas a fração da progressão varia para cada indivíduo, ainda que ambos tenham sido condenados pelo mesmo fato. O réu primário pode progredir depois de cumprido 50% da pena no regime inicial e o que é reincidente em crime hediondo em 60%. Beleza? A questão de número 60 aqui na minha prova branca é a que diz: Tainá, legalmente autorizada a pilotar barcos, foi realizar um passeio de veleiro com uma amiga. Devido a uma mudança climática repentina, o veleiro virou e começou a afundar. Tainá e Raquel nadaram desesperadamente em direção a um tronco de árvore que flutuava no mar. O tronco era grande, mas não era suficiente para suportar as 2 amigas. Percebendo isso, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar e Tainá morreu. Ora, de todas as questões de direito penal, essa para mim foi a mais, não vou dizer mais fácil, mas a mais direta de ser respondida por vocês. Nós estamos diante de um exemplo clássico de excludente de ilicitude decorrente do estado de necessidade. Lá nas obras do mestre Nelson Hungria, quando ele queria dar exemplo de estado de necessidade, ele falava de 2 náufragos que, tentando escapar de um naufrágio, disputavam a mesma boia. A boia só dava para um. Um puxava e o outro morria afogado. E eles só substituíram, no exemplo de Nelson Hungria, a boia pelo tronco de madeira, exclusivamente. Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, nesse caso aqui, a Raquel,
que foi quem conseguiu subir no tronco de madeira e se afastar, e a outra acabou morrendo afogada, a Raquel não cometeu crime. Por que ela não cometeu crime? Porque ela agiu amparado por uma excludente de ilicitude, e no caso a excludente de ilicitude aqui é o estado de necessidade. Inclusive, eu vi muitos alunos já comentando aqui no meu direct, que quando viram essa questão na prova, lembraram daquela ladainha que eu repito direto nas nossas aulas, aqui no Jus 21. Quando você olha para o caso concreto e percebe que a situação de perigo decorre, que a situação de perigo é derivada diretamente de agressão humana, você vai procurar o gabarito que fala em legítima defesa. Já quando você se depara com o enunciado da questão e percebe que a situação de perigo deriva de qualquer outro contexto que não agressão humana direta, o gabarito que você vai marcar é estado de necessidade. Eu repito esse bizu inúmeras vezes para os nossos alunos aqui da OAB. Fica claro que a situação de perigo aqui não deriva, não decorre de agressão humana direta. A situação de perigo aqui deriva do naufrágio da embarcação. Então o que nós temos é um estado de necessidade. Como eu disse, para mim, de todas as 6 questões de penal, essa foi a mais direta. Questão de número 61. Questão número 61, eu dei esse exemplo na mega revisão aqui do Jus 21. Eu falo isso nas minhas aulas, quando eu falo de concurso de pessoas, e eu dei esse exemplo na mega revisão do Jus, na transmissão online, na aula presencial que eu dou aqui em Recife, eu dei esse exemplo também. Eu tenho certeza absoluta e inequívoca, como 2 e 2 são 4, que os nossos alunos, quando bateram o olho, lembraram do exemplo. Eles só mudaram o crime, mas o exemplo e o contexto é exatamente o mesmo. São duas pessoas que combinam de praticar um crime de roubo a uma joalheria. Eles vão para uma joalheria, que eles acham que a joalheria lá está fechada, entram na joalheria levando consigo, usando como instrumento ofensivo, uma arma de fogo, e estão de comum acordo de praticar o crime de roubo. Lá chegando, uma das pessoas que estava na joalheria é levado por um deles para os fundos da joalheria em busca de novos bens, e lá o cara resolve que vai praticar um crime de estupro. Salvo o melhor juízo, cadê? Sim, o crime de estupro. E a pergunta é se os dois respondem por ambos os crimes. A resposta, por óbvio, é não. Eu tenho, para citar o nome que está aqui na questão 61 da prova branca, eu tenho Túlio e Alfredo. Túlio e Alfredo estão em comunhão de vontades, em coautoria em concurso de pessoas para praticar um roubo. Túlio e Alfredo respondem pelo roubo com o circunstanciamento de estarem agindo com emprego de arma e concurso de 2 ou mais pessoas. Eu tenho um duplo circunstanciamento para esse roubo aqui. O fato de ter um concurso de 2 ou mais pessoas e o fato de ter um emprego de arma de fogo. Agora, perceba que apenas Alfredo agiu com vontade de praticar o crime sexual. Alfredo, quando estuprou a vítima, ele estuprou num contexto que o Túlio não sabia e não teria... na verdade, foi o Túlio que estuprou, desculpe. O Túlio, quando estuprou a vítima, ele estuprou num contexto que o Alfredo não sabia e não tinha como saber que isso ia acontecer. Ou seja, o concurso de pessoas entre os dois era para o roubo circunstanciado. Não resta dúvida que ambos, Túlio e Alfredo, respondem juntos, em coautoria, pelo roubo circunstanciado, pelo concurso de 2 ou mais pessoas em emprego de arma de fogo. Agora, apenas o Túlio responderá pelo crime de estupro. Quando Túlio levou a vítima lá para trás, ele praticou o crime sexual em um contexto aonde o Alfredo não sabia e não tinha como saber que esse crime sexual ia acontecer. Então, o Túlio, além de responder pelo roubo, responde em concurso material de crimes também pelo estupro. Aqui na minha prova branca tipo 1, o gabarito é letra C de casa. Questão de número 62 diz:
Policiais militares em patrulhamento de rotina passaram próximos a um ponto de drogas e lá encontraram Elias, reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, vendendo um pino contendo cocaína ao usuário local. Ao perceber que os policiais dirigiam-se para a abordagem, o aludido usuário, de modo perspicaz, jogou no chão o entorpecente adquirido e conseguiu se evadir, ou seja, fugir, mas Elias acabou sendo preso em flagrante. Ato contínuo, em revista pessoal, nos bolsos de Elias, foram encontrados mais de 119 pinos contendo cocaína. Diante de tal situação, e após cumprido todos os trâmites legais, o Ministério Público denunciou Elias pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por 2 vezes, na modalidade vender e trazer consigo em concurso material. É aquilo que eu brinco sempre nas aulas, e eu brinquei ontem no alvo, né? O Ministério Público sempre vai agir com ânimos lascandi. Ele vai botar o máximo que ele puder na cabeça do réu. E cabe a você usar o ânimos alisandi. Cabe você buscar dentre as teses de defesa possível aquilo que possa de alguma forma ajudar o réu. Nesse caso aqui, bastava você lembrar que o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei de Drogas é crime de ação múltipla, ou crime de conteúdo variado. Você tem lá mais de 20 verbos nucleares do tipo diferente: adquirir, trazer consigo, transportar, ter em depósito, guardar, importar, exportar, vender, produzir, fabricar e por aí vai. São mais de 20 verbos diferentes caracterizadores do crime de tráfico de drogas. Quando você tem crimes desta natureza, crimes de ação múltipla ou crimes de conteúdo variado, não importa se o indivíduo, no mesmo contexto, praticou 1, 2, 3, 10, 15 verbos nucleares do tipo. Se o que ele fez, mesmo sendo ações distintas, são ações que correspondem à definição do crime, ele responde por um único delito. Então está errada a acusação do MP, a imputação do MP de 2 crimes de tráfico de drogas. Está errado. Por quê? Porque se trata de crime de ação múltipla, ele só responde, ainda que estivesse vendendo e trazendo consigo, ainda que estivesse vendendo e tendo em depósito, ele só responde por um delito. Ambas as condutas tipificam o mesmo crime. Então, nessa questão 62, o gabarito que você deveria marcar é o gabarito que diz com todas as letras que a imputação do MP está incorreta e só tem um único crime de tráfico de entorpecentes, ok? Bom, e para finalizar, a questão de número 63 da prova branca. A questão número 63 da prova branca é a que fala dos 2 torcedores, aonde um resolve vender ingressos falsificados para o outro, certo? Você tem o Américo, que é fanático por futebol, e o André, que é vizinho dele. E para resumir a história aqui, André tenta vender para o Américo ingressos falsificados para um jogo. Eles acertam a venda. Na hora que a vítima vai pagar, a vítima percebe a falsificação, porque é um grande especialista. O enunciado deixou claro isso, porque tem uma acurada expertise, um acurado conhecimento sobre ingressos, para ficar claro que não seria uma falsificação grosseira, e aí a vítima acaba por não dar o dinheiro. Isso é estelionato. Quem vende ingresso falsificado, desde que a falsificação não seja tosca, desde que a falsificação não seja grosseira, porque se a falsificação é grosseira é crime impossível, mas quem vende ingressos falsificados incorre em crime de estelionato. Como a vítima não chegou a pagar o valor solicitado pelo agente delituoso, é estelionato tentado. Eu vi algumas pessoas que disseram, não, isso aqui cabe lá no Estatuto do Idoso, não sei o quê, isso aqui é crime de cambismo. Realmente, no Estatuto do Idoso existe o crime de cambismo. No Estatuto do Idoso, no Estatuto do Torcedor, estava falando de Estatuto do Idoso agora há pouco. Isso é crime do Estatuto do Torcedor. No Estatuto do Torcedor tem crime de cambismo. Realmente, no Estatuto do Torcedor tem crime de cambismo. Só que lá o crime de cambismo é você vender o ingresso por preço superior ao que consta escrito nele.
O crime de cambismo do Estatuto do Torcedor é se, por exemplo, eu compro um ingresso de R$100 e vou vender ele de R$150. Não é o contexto aqui. O contexto não fala em vender o ingresso por um preço superior ao que está estampado na face. O contexto é que o ingresso era falso. E como o ingresso era falso, o que eu tenho aqui é, em tese, a análise do crime de estelionato. Se a vítima tivesse dado dinheiro ao meliante, seria estelionato consumado. Como a vítima não deu o dinheiro, é tentativa de estelionato. Uma outra coisa que as pessoas me perguntaram é porque isso aqui não poderia ser falsificação de documento público, porque o ingresso não é um documento público. A praça desportiva, em regra, é um empreendimento de cunho privado. A praça desportiva, e isso está no Estatuto do Torcedor, é um empreendimento de cunho privado. Então isso não é falsificação de documento público, porque eu não tenho documento público na história. Logo, o gabarito é estelionato na modalidade tentada. Veja, ele não fala em falsificação de documento, ele fala em falsificação de documento público. Não tem documento público aqui. Beleza? Então, o gabarito é estelionato na modalidade tentada. Como eu disse, eu não vejo aqui de cara motivo para se falar em nenhuma anulação de questão de direito penal. Agora, já antecipando, depois Maurício vai falar mais sobre isso aí, mas já antecipando, eu vou me manifestar junto com ele, eu entendo particularmente que tem uma questão de processo penal que ela é passível sim de questionamento. Quem responde as questões de processo penal aqui no Jus 21 na primeira fase é o professor Luiz Carlos Figueiredo, mas antes, inclusive, assim que a prova saiu, estava aqui nessa sala, eu, Luiz Carlos, Renato Fázio, nós estávamos conversando sobre a prova, e aí quando ele me mostrou a prova, quando ele me mostrou a questão, eu estou me referindo à questão de número 68 da prova branca, tá? É a questão que fala da mulher que está condenada, que tem uma filha que é criança ainda, que tem 10 anos, e quem tem menos de 12 é criança, então ela tem uma filha que é criança, tal, que o pai tomava conta da criança, mas o pai veio a falecer, e aí ela já cumpriu 1/8 da pena. O enunciado dessa questão pergunta o que é que pode fazer e qual é a progressão. Em que pese o gabarito que nós fornecemos aqui, que o professor Luiz Carlos forneceu, está coadunado, ou seja, está ok, está de acordo com o gabarito da Fundação Getúlio Vargas, que é a progressão para o regime semiaberto, né? Porque todos os elementos do artigo 112, parágrafo 3º da Lei 7210, que é a Lei das Execuções Penais, estão presentes no caso concreto, mas assim, não ia resolver a questão da criança. Pela forma que está sendo perguntado, a impressão que dá é como se buscar a solução para que aquela criança não fique sozinha. Como se buscar a solução para que aquela criança não fique sem o genitor ou a genitora, já que o genitor morreu, a genitora tomando de conta. Então o caminho aqui mais adequado seria a prisão domiciliar. Eu sei que ele fala especificamente no enunciado em progressão. E a progressão é do fechado para o semiaberto. Não existe progressão per saltum. Não existe progressão por saldo. Mas pela forma que está perguntado aqui, pela forma que o enunciado foi feito, está muito mal feito, vamos dizer assim, esse enunciado. Então as pessoas que pensaram em pedir a prisão domiciliar, inclusive levando em consideração o Estatuto da Primeira Infância, ao meu sentir também não é raro. Tá certo? Então, em que pese o gabarito do Jus 21, em que pese o gabarito do professor Luiz Carlos está coadunado com o que a FGV divulgou, mas eu acho que essa questão aqui, 68 da prova branca de processo, questão do processo penal, 68 da prova branca, é uma questão que merece sim ser anulada, até porque ele faz referência específica ao Estatuto da Primeira Infância. O Estatuto da Primeira Infância, ele diz que deve-se, em casos como esse, sempre buscar a solução para que as crianças, os menores de 12 anos, não fiquem sem a guarda do genitor ou da genitora. Então, como está mal redigido aqui, como está mal feito, que queriam perguntar uma coisa e acabaram abrindo a possibilidade para outros raciocínios, eu particularmente entendo que essa questão deve ser anulada. Eu nem acho que deve ter mudança de gabarito, porque quando você muda o gabarito, você prejudica quem acertou, né? Quem marcou o gabarito oficial. Então, como nós achamos
que não é justo prejudicar quem marcou o gabarito oficial, mas também não é justo prejudicar quem fez o raciocínio como quer o Estatuto da Primeira Infância. Nós entendemos que essa questão aqui é uma questão, sim, passível de anulação. Mas aqui no Jus 21, quem fala com mais propriedade sobre recursos, recursos de alteração ou recurso de anulação, é o professor Maurício Gisler, certo? Do blog Exame de Ordem. Então eu já estou antecipando para vocês que nós estamos analisando meios recursais aqui para ver se essa questão 68 de processo penal da prova branca, que é a questão que fala da mulher que está presa, condenada a 5 anos, que já cumpriu 1/8 da pena, que tem um filho de 10 anos de idade, que estava lá com o marido e o marido morreu, certo? O pai da criança. Nós vamos buscar meios para ver a possibilidade de brigar pela anulação dessa questão, mas aí fica ligado aí no que Maurício vai falar lá no @blog Exame de Ordem. Beleza, crianças? Então, tá aí. Então, estão comentadas as questões de direito penal. Quem for fazer segunda fase já sabe mais ou menos o norte que nós vamos ter. Eu não tenho dúvida que na segunda fase vai vir uma questão discursiva, dentre as 4, sobre execução de pena. Eu não tenho dúvida que vai vir uma questão sobre crimes sexuais também, sobre modalidade de ação penal, aquele lance ali, principalmente no estelionato, se a ação penal é condicionada à representação, não é. Tudo isso já nos deu um bom norte para nós ajustarmos o nosso curso de segunda fase, tá bom? O curso de segunda fase já está disponível no Jus 21, www.jus21.com.br. Você entra lá no jus21.com.br, você já tem um curso com um desconto especial de 25% para você começar a estudar hoje. Quase todas as aulas já estão disponibilizadas para vocês. Lembrando, todo aluno que se matricula na minha segunda fase aqui no Jus 21, além de aulas, simulados, material didático, o meu livro de prática em PDF que eu dou de presente para vocês, ele também passa a receber um acompanhamento individualizado de mentoria. A minha equipe faz o seu acompanhamento individualizado de mentoria e ainda você tem um cupom com desconto e frete grátis para adquirir o Vadimeco Penal, o Vadimeco da 23ª edição. Então, garantiu aí, tá garantido com 40 pontos, não tem o que pensar. Tua segunda fase é penal, simbora, bora começar a estudar hoje. Entra no site do Jus 21 e já começa a sua preparação. E eu vou fazer um diferencial para vocês que ficaram agora até o final da live. Eu vou colocar um WhatsApp aqui. Léo, me ajuda aí, por favor. O WhatsApp é 61. Fala aí, Léo, para mim. 9. Leandro tá pegando aqui para mim que eu não sei de cabeça. WhatsApp 619 9314 4383. DDD 81, porque é de Brasília. Eu vou fixar aqui. Obrigado, Leandro. Manda uma mensagem para esse WhatsApp aí. Hoje, domingo, 6199314 4383. E pode falar para quem atender. É só o WhatsApp. Não adianta ligar. É só falar para quem atender e dizer assim, ó, eu tô vendo uma live de Giovanni agora domingo à noite, ele tá comentando as questões de penal e eu quero começar a fazer segunda fase hoje, eu quero me matricular na segunda fase hoje. E o pessoal vai lhe mandar um link exclusivo e você vai ter 35% de desconto. É isso mesmo. O preço que está no site está com 25% de desconto em relação ao preço real. 25% está no site. Quem mandar mensagem para esse WhatsApp, você vai dizer, ó, o Giovanni estava lá fazendo live, tá com a camisa da OAB, do Jus 21 e tal, e eu quero me matricular na segunda fase penal dele. Peça no WhatsApp aí que em relação ao preço cheio do site, eles vão lhe mandar um link para você comprar com 35% de desconto. Fica 600 e poucos reais, você pode dividir aí, eu acho que é até 6 vezes sem juros, mas esse desconto especial é exclusivamente através da nossa central via WhatsApp, por esse número que está em tela. Então dá um print aí. E você que vai fazer segunda fase penal comigo aqui no Jus 21, já sabe, além das aulas de todas as peças, crimes em espécie, processo penal, direito material, você tem simulados com correção individualizada. Eu lhe dou de presente o meu livro de prática penal em PDF. Você não precisa comprar livro de prática.
Você recebe na sua área do aluno em PDF de graça. Você tem acompanhamento individualizado de mentoria para fazer o seu cronograma de estudo, para lhe orientar por onde você vai começar a estudar. E você ainda ganha um link, um cupomzinho para comprar o meu Vadimeco com desconto e frete grátis direto na editora. Beleza? Novo de loja? Então, você já está com seus 40 pontos aí, garantiu os seus 40 pontos, começa a estudar hoje, não perde tempo, a prova da segunda fase já é agora em dezembro, nós vamos ter aí 7, 8 semanas no máximo de preparação, garante a tua aprovação na segunda fase, resolve essa tua bronca, porque lembre-se, só tem agora, né, a segunda fase do 36 e o 37 antes da grande mudança do exame de ordem. No exame 38, nada será como antes, será uma das maiores mudanças da história do exame de ordem e é bom você garantir a sua aprovação agora. Beleza? Valeu, crianças, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.